Bom, amados, depois de 3 ou 4 minutinhos aqui de intervalo, pode falar 50 minutos, eu vou fazer um pouquinho diferente, mesmo porque eu já estou entrando na madrugada aqui, mas como falei até de uma forma superficial em 4 capítulos, isso rendeu aí 50 minutos, eu vou fazer um pouco diferente na segunda parte, vou dar uma pincelada em cada capítulo, né, uma pincelada mesmo em cada capítulo, até nós chegarmos então ao capítulo 28. E aí na segunda aula, que será presencial, se Deus quiser, nós vamos dar o fechamento, aí sim detalhando, né, cada ponto de outra maneira aqui, tá? Mas então o capítulo 5 ele começa agora com o primeiro grande problema, por assim dizer, que da igreja que surge, né, onde é, um casal, na verdade, ele, ele vê qual foi a atitude de Barnabé e ele quer fazer algo semelhante, porém, eles quiseram fazer algo que não era sincero, não era verdadeiro, né? Possivelmente somente para de alguma maneira aparecer, ser destacado aí como alguém que estava sendo piedoso, mas não estava. Então a gente percebe que há uma ação de Deus aqui muito radical, né? De uma forma muito abrupta. Um casal, Deus é o próprio Deus que os mata. Parece ser algo estranho, soa estranho a gente falar agora que nessa igreja cheia de graça, Espírito Santo curando e salvando e ressuscitando, inclusive mortos, mais para frente a gente vai ver. Aparece agora o Espírito Santo matando, e literalmente é isso, não tem como a gente florear, não tem como a gente falar de outra maneira. Aqui mesmo, e o texto é muito claro, diz que o Espírito Santo vai lá e mata. Mas por que, que há essa ação radical de Deus? Porque esses homens, ou esse casal que estavam fazendo isso, e os homens inclusive que estavam presenciando tudo isso, eles teriam que saber que esse movimento não era um movimento humano, não era uma iniciativa humana. Aqui era a Igreja de Cristo, a Igreja de Cristo que é a proposta de Deus, né? Através da Igreja de Cristo, é a proposta de Deus para salvar a humanidade. Então Jesus tinha morrido na cruz do Calvário, ele tinha sido oferecido para comprar os homens para Deus. Então não era algo humano, não é uma religião, o Evangelho não é uma religião, a igreja não é um movimento religioso, né? Não é uma proposta humana, não tem um nascedouro humano, não tem uma manutenção humana, não tem uma origem humana, não tem uma proposta humana, né? Não é sustentado por homens. O Evangelho é a mensagem do resgate do homem. Né? O Evangelho é as boas novas que Cristo morreu em lugar de todo o homem, de todo pecador, que esse pecador agora ele tem a oportunidade de se reconciliar com Deus. É a mensagem que salva o ser humano da condenação eterna, da punição de Deus, justa punição pelo pecado. Então é algo muito sério. Né? Deus está mostrando aqui que não se pode brincar com isso. Isso não provém de homens. Essa obra, inclusive, no próprio capítulo 5, o sábio Gamaliel, ele vai dizer isso. Se isso é dos homens, se isso procede de homens, ele vai trazer historicamente 2 relatos, né? De 2 homens lá, um tal de Teudas e um tal outro de Judas, que eles foram homens que começaram ali um movimento, né, algo, uma insurreição, algo desse tipo, e eles não permaneceram. Os homens até batalharam, conseguiram lá alguma coisa, um movimento social, conseguiram levantar alguns seguidores, mas aquilo não permaneceu. Né? Então o Gamaliel ele vai dizer isso inclusive aqui no finalzinho do capítulo 5. Mas aqui não, aqui era Deus que estava realizando esse ato, era Deus que tinha vindo até aqui através de Cristo para resgatar o homem. E essa igreja, inclusive, ela foi gerada pelo Espírito Santo. Esses atos, como eu disse, era o Espírito Santo que estava realizando. E quando mentiram lá a Pedro, não mentiram a Pedro, e disse: vocês não mentiram a homens, vocês mentiram a Deus. Vocês mentiram ao Espírito Santo. Inclusive a gente vê uma doutrina aqui da Trindade
onde o Espírito Santo, ele é Deus, né? O Espírito Santo é a segunda, ou melhor dizendo, a terceira pessoa da Trindade. Jesus é a segunda pessoa da Trindade, não em questão hierárquica, mas em questão da manifestação histórica. Então o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo que seria o agente aplicador da obra de Cristo, né, na vida das pessoas, o Espírito Santo que seria a pessoa que convenceria o homem da justiça, do juízo, do pecado, o Espírito Santo que intercederia a Deus pelos homens através de Jesus Cristo, o Espírito Santo, inclusive, que capacitaria, o Espírito Santo que daria dons espirituais, o Espírito Santo agora que é o agente vitalizador, o agente motivador, né? A força motriz, a mola propulsora, o poder de Deus, seria aí a graça do Senhor agindo na vida dos homens, seria o Espírito Santo e tal. Então aqui o que eles tinham feito era isso, era mentido ao Espírito Santo, e Deus traz aí esse juízo radical para que os homens entendam que o Evangelho não é brincadeira, né? A salvação não é brincadeira. A gente está falando aqui de algo muito sério, que diz respeito à nossa eternidade, diz respeito à nossa vida, não só aqui, mas diz respeito à salvação ou à perdição eterna, algo que não se pode brincar, algo que não se pode se desprezar, algo que não se pode negociar, algo que não se pode se equiparar a nada deste mundo e nenhuma proposta religiosa. O Evangelho é a proposta do Deus Criador, o único Deus, Criador dos céus e da terra, de que o homem seja salvo agora por essa mensagem, por essa fé no Evangelho. Inclusive o próprio capítulo 4, verso 12, é o que os apóstolos dizem: em nenhum outro nome há salvação, pelo nome de Cristo, e pelo nenhum outro nome é dado pelo qual devamos ser salvos. Então o Evangelho é muito sério, é muito sublime. O Evangelho, infelizmente, hoje tem sido, muitas vezes, um trampolim, uma oportunidade, né, de ascensão social, tem sido, às vezes, um meio que as pessoas se destaquem, subjuguem as outras, tem sido até um status social aqui no nosso país, como ele é um país livre aí nessa questão religiosa. Mas o Evangelho não é nada disso. O Evangelho é a proposta para que a gente volte daquela rebelião que nós aderimos em Adão, para que a gente agora reconheça que Deus é o nosso Senhor e Jesus Cristo é o nosso Salvador. Então o capítulo 5 vem aí trazendo esse relato para nós. O capítulo 6 houve um outro problema, então a gente percebe que daqui para frente há muitos problemas na igreja, né? A esse romantismo, a essa ideia errada que a igreja primitiva era a igreja sem problemas, era a igreja perfeita, era a igreja da comunidade que dava tudo certo. Não é isso não. A igreja primitiva, comparada com a de hoje, tinha os mesmos problemas. Talvez a grande diferença seja as virtudes que talvez nós não temos e eles tinham, as formas como se resolviam os problemas e talvez nós não resolvemos, né? Uma maneira mais próxima, de fato, do Evangelho que eles viviam, e a gente parece que se distancia um pouco por todas essas construções religiosas que nós estamos fazendo durante aí esses 2000 anos, e ao invés de nós pegarmos tudo isso como exemplo histórico para que a gente não repetisse aí os erros da história, parece que a gente vai desaprendendo e se afastando, inclusive. Mais problemas eles tinham, nós temos. A questão é essa: talvez eles resolviam de uma maneira mais, talvez não, com certeza resolveram de uma maneira mais adequada, dependiam mais do Espírito Santo, dependiam mais de Deus, né? De fato cortavam o mal pela raiz, e eles viviam de fato uma comunhão muito mais intensa, né, aí com o Espírito Santo do que talvez nós vivemos hoje em dia. Nós confiamos hoje muito nos aparatos, nós confiamos muito na capacidade dos nossos líderes, na intelectualidade, nas experiências, no acúmulo da história, nas estruturas arquitetônicas, nas estruturas sociais que nós adquirimos ao longo da história, nos privilégios sociais que nós adquirimos e outros mais recursos, e parece que a gente está se apoiando nisso, confiando nisso, e a gente vê tanta dificuldade que nós temos para hoje reproduzir o Evangelho na sociedade, em comunidade de fé,
e em nossa própria vida do que esses irmãos tinham, né? E eles faziam muito mais aí pelo Evangelho do que nós, com todo o aparato, com toda a mão de obra que nós temos, nós não conseguimos fazer e nem reproduzir o Cristo que eles reproduziam na vida comunitária, na vida pessoal e etc. Mas porque eles tinham talvez aquilo que a gente tem desprezado, que é a dependência do Espírito Santo, né? O esvaziamento de nós mesmos para que o Espírito de Deus nos encha, para que o Espírito de Deus nos use para refletir no mundo em trevas o Cristo em nós, para que o mundo veja que nós somos de fato esse meio de Deus de preservar aí a existência da humanidade como um sal, né? E o sal precisa salgar e precisa estar em contato com a carne, e o sal precisa sair, estar fora do saleiro, e como também seres luminosos, não iluminados, mas que a gente possa ser a luz do mundo como eles foram, que é a questão que Jesus disse, seres luminosos, né? Não iluminados, nós somos seres luminosos, seres que iluminam aí o caminho em que aqueles que estão em trevas estão andando. Mas no capítulo 6, então, mais um problema surge, porque havia então essa mistura de judeus helenistas, ou seja, judeus de cultura grega, né, que tinham aí suas origens em outros países, no mundo grego, e judeus aí que eram puro sangue, né, que eram judeus mesmo lá, que tinham nascido e sido criado na Judéia. Então as suas viúvas elas estavam sendo tratadas de maneira aí diferente, já havia aqui um partidarismo, alguma coisa assim. Os apóstolos, eles então resolvem aí fazer com que a própria multidão, a própria comunidade de fé, já vai mais uma dica para nós aí, né? Quem escolhia os obreiros, quem escolhia aí os líderes, era o próprio povo, né? Não eram os apóstolos em si. Os apóstolos eram os critérios. Olha, tem que ser aí um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo, sabedoria, e as quais constituamos sobre esse importante negócio. Nós temos outra incumbência, perseverar na oração e na palavra, no ministério da palavra, mas vocês que escolhem aí esses homens. A gente está dando critério que a gente impõe as mãos, abençoa, e é vocês aí que vão ser servidos por eles, né? Vocês vão ser cuidados por eles. Então surge aqui o ministério diaconal. Não era que era uma criação da igreja, não era uma novidade, o diácono já era um ofício, inclusive até mesmo no judaísmo, em outras religiões, que era aquele oficial que ele cuidava de uma série de utilidades que se tinham na questão cerimonial e etc. Mais ou menos como um levita do Antigo Testamento. Levita este que cuidava, né, da manutenção do tabernáculo, da adoração e etc. Né? Então surge aqui os diáconos. A gente dá para inclusive deduzir que eram todos eles de origem grega, ou seja, judeus helenistas, né? Pelos nomes, que são todos os nomes de origem grega, né? Aí o Filipe, o Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, inclusive um prosélito que o texto vai dizer, e aí apresentaram ante os apóstolos, eles oraram, puseram as mãos, e a palavra ia crescendo, ia sendo difundida aí a palavra, e a comunidade de fé sendo edificada pelo Espírito Santo. Ainda o capítulo de número 6 traz um desses diáconos que se destacou, capítulo 6, o capítulo 7 inteiro vai dizer isso, que se destaca então na questão do testemunho, da pregação, um diácono que ele trouxe toda a história do Antigo Testamento, até falar a respeito daquela ocasião, que é o Estevão, né? O Estevão, inclusive, que é o primeiro mártir que a igreja primitiva conhece. A gente vê algo curioso, que o Espírito Santo enche ele da sua graça, ele prega, cheio do Espírito Santo. Os homens, inclusive, viam ele como sendo um rosto que refletia algo de Deus, né? O rosto como que de um anjo, e ele prega duro, aquele sermão duro contra aqueles judeus, aqueles fariseus, aqueles homens que tentavam de alguma maneira bloquear a ação de Deus, inutilmente, claro, e aí apedrejam ele, a semelhança de Cristo, ele roga ao Pai que perdoe esses homens, e etc. É o primeiro mártir, né? Jesus, ele tem uma visão, Jesus em pé,
do lado do Pai, né, no seu trono, para receber aí possivelmente o primeiro mártir. Aí o capítulo 8 continua, inclusive, com outro diácono. Parece que esses diáconos eles não se limitam somente a essa questão litúrgica, essa questão material, esse cuidado com as viúvas, né, essa questão mais voltado a uma vivência mais de ordenação, da organização e tal, mas eles pregam o Evangelho e são cheios do Espírito Santo, eles têm bom testemunho, eles têm sabedoria. Inclusive, é algo que nós temos pecado demais por conta da nossa mentalidade ser mundana. A nossa mentalidade mundana estratificou em hierarquias essa questão do ministério, né, onde se coloca pastor acima do diácono. E não é assim que a igreja primitiva ensina para nós, nem Paulo, inclusive, para o pastor Timóteo, jovem presbítero, Timóteo, que pastoreava lá a igreja de Éfeso, traz os critérios tanto para o bispado, o pastorado, né, o episcopado, quanto para o diaconato. São os mesmos critérios, são as mesmas exigências, né? Então esses dois homens, ou seja, o pastor e o diácono, são a figura central, não existe hierarquia aqui, existe uma ordem de função, onde os dois, inclusive, são pessoas que devem ser respeitadíssimas na comunidade de fé, por ser exemplo, por ser pessoas dedicadas, tanto o pastor quanto o diácono. Então não há uma questão hierárquica. A Bíblia, ela não apresenta uma questão hierárquica. Se nós acertarmos a questão hierárquica da Bíblia, é uma hierarquia invertida, onde o maior ele deve ser mais servo, mais abnegado, ele deve ser mais aquele que mais renuncia, né? Mas a gente percebe então que esses diáconos pregavam, testemunhavam, ensinavam, sabedoria que o Estevão mostra aqui é um negócio assim impressionante. Eu estou há 18 anos ministrando a palavra de Deus e eu nunca consegui assim, expor uma mensagem tão poderosa quanto historicamente, né, num entendimento fantástico, quanto Estevão aí. Mas aparece então Filipe aqui no capítulo 8, que o evangelho agora ele vai indo de fato aquilo que Jesus disse que tinha que ir. Então, Jerusalém, Judéia e Samaria. Então, já vai aqui para os gentios, o Filipe, né, onde encontra um homem vindo ali de Jerusalém, um homem lá da Etiópia, prega para ele fala de Cristo, a partir inclusive do livro de Isaías. Então, o eunuco diz que faltava para ele ser batizado, ele disse nada, se tu crê, vamos batizaram lá. Filipe foi trasladado aí por Deus para outra cidade, e aí o capítulo 9 vem trazendo o relato interessante a respeito da conversão de Saulo. Esse Saulo, que lá no capítulo 7 consentiu na morte de Estevão, era quem perseguia a igreja, então ele sai aqui para perseguir a igreja, mas ele tem um encontro no caminho de Damasco, ele tem um encontro com o próprio Cristo ressurreto, em visão aparece para ele, onde ele fica ali cego, e ele então é levado, né, lá para Damasco, em um local, e tinha um certo discípulo lá chamado Ananias, e o Senhor aparece em visão para ele e disse para ele, Ananias, e ele disse, sim, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Ele disse, levanta, vai à rua chamada direita, pergunta na casa de Judas, né, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Uma visão, ele viu que entrava um varão chamado Ananias, põe sobre ele a mão, que o tornasse a ver, etc, etc. Então, o Ananias aqui, Paulo já era conhecido como grande perseguidor da igreja, disse, não, Senhor, esse homem tem matado muita gente, ele tem feito coisas horríveis aí contra o teu povo. E aí Deus diz, não, esse é um vaso escolhido para mim, vai lá. E resumindo, então Ananias vai e põe a mão sobre Paulo, ele recobra a vista. Então a ideia que muitos têm aqui é que Paulo levanta ali e sai pregando pelo mundo. Não é assim, né? No capítulo 9, inclusive, do verso 22 para o verso 23, a gente percebe aqui que tem aí anos, né, que se passam. No Gálatas capítulo de número 1, verso 18, vai dizer que Paulo ele vai ficar 3 anos ali, né, na sua cidade, em Tarso da Cilícia, na Arábia, se preparando, e até a conversão, e ele ser enviado no capítulo 13, inclusive para missões,
Passa-se 14 anos, né? Isso é Gálatas capítulo 2, verso 1, que vai dizer 14 anos após a conversão é que ele sai para pregar o evangelho mesmo. Ele fala aí por todo mundo, vai por todo mundo falando o evangelho. E aí no próprio capítulo 9 a gente vê a cura e a ressurreição, inclusive, de uma pessoa, uma discípula na cidade de Jope, né, chamada Tabita, que era uma pessoa que tinha boas obras, fazia esmola, tinha bom testemunho, né? Ela usava aí, inclusive, aquilo que Deus tinha dado para ela, que era uma agulha, e ela costurava a roupa dos irmãos, faziam caridades, etc. Então, Pedro, ele vai e realiza aí esse milagre. O capítulo 10, então, Pedro ressurge agora no cenário, porque Paulo, de fato, está recluso, né? Paulo está recluso lá na cidade, e aí Pedro, ele continua aqui no capítulo 10, pregando, inclusive, após uma visão, após uma insistência de Deus, ele prega para um gentio, um centurião italiano, e aí ele pregando lá, Deus vai e batiza todo mundo lá com o Espírito Santo, e há profecias e etc. E agora ele tem que se justificar, porque como que ele pode estar tendo contato agora aí com os gentios, né? Ele vai se explicar para a igreja, e ele se explica, ele diz, eu vou fazer o quê? Se Deus deu o Espírito Santo aos gentios, eu não tenho nada que fazer, não tenho nada com isso não. E aí segue então a jornada histórica, e aí Paulo vem ressurgindo de novo. Então no capítulo 12, né, Paulo junto com outros mestres, profetas e etc. E o Espírito Santo agora fala por meio de alguém lá, separa eles, e eles vão, capítulo 12, capítulo 13, eles vão então agora para o mundo afora pregar o Evangelho. Paulo se depara aí com um homem que é chamado de Elimas, um encantador, uma espécie de mágico, né? E aí vê eles pregando o Evangelho, curando enfermos, o batismo com o Espírito Santo, e ele era uma pessoa assim meio 7-1, né? Da fé, lá um mágico que fazia alguns truques e queria aquele negócio, disse assim, quanto é, eu pago. E aí o Paulo diz assim, não, o teu dinheiro fica para você, para a perdição e etc. Então a gente percebe aqui que continua a obra de Deus, o capítulo 13, capítulo 14, onde Paulo sai para várias cidades, o capítulo 15, onde surge então o primeiro concílio, como eu tinha falado, onde eles resolvem que agora não ia impor sobre os gentios mais nenhuma daquelas ordenanças, né, de circuncisão, guardar a lei de Moisés, guarda sábado, aquela coisa toda. Isso já tinha caducado, isso não tinha mais sentido nenhum, não tinha valia nenhuma. Ele disse, olha, a gente só vai recomendar que não ofereça mais, né, se abstenha aí das coisas sacrificadas aos ídolos, né, do sangue, da carne sufocada, da fornicação, e vamos embora, toca o barco e vamos servir a Deus. Capítulo 16, Paulo começa a sua segunda viagem já, né, e aí vai para vários países aí do mundo gentílico, né, Filipos, ele aparece em Listra, em Derbe, Tessalônica, e aí ele vai escrevendo, inclusive, depois a essas cidades as cartas que nós conhecemos, como aos Filipenses, aos Tessalonicenses, né, ele vai, inclusive, aos Efésios, capítulo 18, no próprio capítulo 18 ele aparece lá em Corinto também, então ele vai escrevendo as cartas às cidades que ele teve contato, entrou, pregou o evangelho, ganhou almas lá, expulsou demônios, teve grandes embates, né, o capítulo de número 19 ainda, na cidade de Éfeso, é a sua terceira viagem missionária. A gente está falando de algumas décadas aqui, né? Estou resumindo, o capítulo 20, inclusive, ele vai para Macedônia, Grécia, para a Ásia, aqui possivelmente onde ele escreve a carta aos Romanos, ele já está aqui indo para o final da sua carreira cristã. Nós estamos falando aqui do livro de Atos, em torno de 30 a 38 anos, né, esse período do livro de Atos. Então compreende aí, desde a morte de Cristo até a vida de Paulo, 30, 38, talvez até 40 anos aí, mas acho que não chega a tudo isso não, 37, 38 anos aí. Então, carta aos Romanos, aqui no capítulo 20, possivelmente ele está aqui e escreve a carta aos Romanos, vai a Éfeso novamente, capítulo 21, Paulo então, ele se depara com um profeta chamado Ágabo, né, que diz que ele vai para algumas cidades e lá vai sofrer muito. Capítulo 22 já começa a ter os embates com algumas autoridades religiosas, onde isso
no capítulo 22 e 23. Isso vai culminar, na verdade, na sua ida a Roma, né, que é o capítulo de número 24, ele se apresenta diante do governador. Capítulo 25, ele aparece aqui indo já, né, para Roma, porque ele apelou para César, pega um navio, o navio ele tem um problema e ele vai parar lá numa ilha chamada Malta, né, há um naufrágio. Capítulo 27, aqui ainda relata isso. Capítulo 28, então, é o término do livro. E eu acho interessante, eu gostaria de ler esse término a partir aqui do verso de número 23, que diz assim: E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, os quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, se despediram dizendo Paulo, esta palavra bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: Vai este povo e dize, de ouvido ouvireis, de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles o ouvirão. Havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda, e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então, alguns judeus, Paulo já estava em uma prisão domiciliar, ele tinha alugado a casa, ele era proibido de sair de lá, mas iam lá, e todos que iam lá, ele falava do reino de Deus, pregava, e foram alguns judeus, inclusive, rejeitaram Paulo, e Paulo diz que isso já tinha sido profetizado, eles iriam rejeitar, e ele agora iria pregar para os gentios, porque os gentios eles dariam ouvido à mensagem de Deus. E ficou então aí por 2 anos inteiros nesta casa, pregando o evangelho, sem impedimento nenhum. Deus agora deu uma bonança momentânea, né? Porque um pouquinho depois Paulo vai ser julgado por Nero, vai ser morto, decapitado, aí num outro julgamento que ele terá um pouquinho mais para frente. Mas o livro de Atos então acaba assim, ele pregando o evangelho agora sendo difundido em todo o mundo, em todo o Império Romano. Paulo vai escrever em Colossenses, no capítulo 1, verso 23, se não me falha a memória, ele vai dizer que o evangelho foi pregado em toda a criatura debaixo do céu. Então é assim que acaba o livro histórico de Atos dos Apóstolos. Então Deus abençoe vocês, espero que na próxima aula a gente tenha aqui um fechamento do livro de Atos. Aqui só foi uma introdução para que a gente pudesse ter uma noção do que foi desenrolando na história, mas nós retomaremos os capítulos, passagens e conceitos e ocasiões para que a gente possa detalhar, se aprofundar um pouquinho mais. Deus abençoe a todos, fiquem na paz.